Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato, todos sabem, acabou, não tem mais campeonato nenhum, todo mundo de férias. E o que acontece são os bastidores, né? O bastidor do futebol brasileiro, que pega fogo, porque na Europa ainda está, na verdade, em meio de temporada, mas no Brasil não. A temporada já se encerrou, esse ano, terminando nesse ano, porque ano passado terminou esse ano conseguiu começar e terminar esse ano, apesar de toda a zona que foi a CBF com mudança de tabela, mas encerrou o calendário do futebol brasileiro. E as notícias que se tem agora são de bastidores, né? Sai quem sai, quem contrata, quem vem. E uma das notícias que para mim é de grande relevância e que eu tenho que emitir a minha opinião, apesar do canal não ser um canal que fale assim de notícias, né? Que o canal, quem acompanha o canal, sabe que o carro forte, o principal do canal, é o jogo em si. A gente fazia análise pré-jogo, análise pós-jogo, a gente falar do jogo em si, mas não tendo jogo a gente tem que comentar sobre algumas notícias. E agora o papo é sobre o Palmeiras, campeão da Libertadores, ou melhor, bicampeão da Libertadores. Palmeiras tem como presidente agora uma mulher, a Leila Pereira, conhecida como Tia Leila. Qual é, no meu caso aqui, a visão de uma mulher? Se eu não tiver enganado, se eu não li errado, me perdoem se eu li errado, mas é a primeira mulher à frente de um grande clube. Apesar que eu acho que não. Não é a primeira mulher à frente de um grande clube. Porque, se eu não tiver enganado, o Flamengo já teve uma presidente mulher. Se eu não tiver enganado. Eu acho que em São Paulo pode ser a primeira mulher. Mas a nível de Brasil eu acho que não. Porque, se eu não tiver enganado, a Patrícia Amorim foi nadadora. Ela foi presidente do Flamengo. Se eu não tiver enganado, eu acho que foi. Mas eu acho que em São Paulo eu acho que não. Mas, mesmo assim, dentro de um cenário ainda machista, né? Dominado por homens, né? Na sua maioria, mas com uma evolução aí do futebol feminino, ter Leila Pereira na presidência do Palmeiras é um caso a se comentar, sim. E a gente vai falar, sim. Eu não sei o clima em si, mas pela votação, ela teve um número muito expressivo de votos. Até porque ela tem por trás a Crefisa, que é a patrocinadora do Palmeiras e que é dela. Ou seja, é todo um conjunto que favorece a Leila. Porém, uma coisa é você ser dono, ser empresário bem-sucedido de uma empresa capitalista. Beleza? Uma empresa capitalista. Que muitas das vezes você age friamente pelos números. Outra coisa é você ser presidente de um clube de massa. Aonde se você for simplesmente administrador, olhar simplesmente os números, tem tudo para esse período dar errado. Porque quando você trabalha com massa, com paixão, a coisa muda um pouco de figura. Tá? Então, é sobre isso que eu vou falar. Sobre o meu ponto de vista, sobre a Tia Leila na presidência do Palmeiras. Beleza? Então, já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro,
meu amigo torcedor palmeirense que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, tá aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. Você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Então vamos lá rapidamente, para não ficar um vídeo muito longo, para falar sobre esse assunto. Bom, primeiro, ela é uma empresária bem-sucedida, dona de algumas empresas, dentre elas a Crefisa, patrocinadora do Palmeiras. Ponto. Chegou como patrocinador e acabou chegando à presidência. Isso ia acontecer. Isso ia acontecer. Agora muda de figura. Tá? Muda de figura. Ela não vai torrar o seu patrimônio pessoal por causa do Palmeiras. Ela é empresária. Ela tem uma visão empresarial. Quem tem uma visão empresarial, ela visa o lucro. E qual é o lucro no futebol? O lucro do futebol são as conquistas. Quanto mais conquista, mais investimento. Porém, eu não sei se ela vai deixar o Palmeiras com a Crefisa bandeira única. Ela pode tentar mais patrocínios, eu não sei. Mas ela pode deixar sua Crefisa única no Palmeiras, o Palmeiras crescendo cada vez mais, a marca dela subindo junto. Mas a visão dela é empresarial. Então, o empresário, ele não joga para perder. Ele não vai investir dinheiro para jogar fora. Esse é o primeiro ponto. Então, eu particularmente, eu gosto muito quando uma pessoa capacitada administrativamente assume a direção de um time. Porque a direção do time sai do amadorismo. Porque o que tivemos de presidentes amadores foi uma festa. Ainda é uma festa. Tem uma porrada de presidente de clube que é amador. É simplesmente torcedor. Mas não tem capacidade nenhuma para dirigir um time. Ela é empresária, ela é administradora. Então ela sabe fazer dinheiro. Ela sabe quanto é dolorido perder dinheiro. O futebol você investe ganhando títulos. Mas para ganhar títulos você tem que investir em bons jogadores. Então primeiro você gasta para tentar recuperar lá na frente. Mas é um risco. O fato de você gastar não quer dizer que vai conquistar. Então todo o risco tem que ser calculado. Então o empresário, o bom administrador, ele faz todo esse cálculo. Então, por aí, nesse meu ponto de vista, por aí, eu já vejo a Leila com bons olhos na direção do Palmeiras. Só por esse detalhe, eu já vejo com bons olhos. E fui ver algumas entrevistas que a Leila deu. Irmão, as entrevistas que a Leila deu antes de ser presidente do Palmeiras e após ser presidente do Palmeiras, vou ser bem sincero, estou me tornando fã da presidente do Palmeiras. Dependendo do que aconteça, isso pode mudar. Mas, pelo posicionamento dela em algumas situações, eu particularmente estou achando perfeito. Primeiro, eu vi uma entrevista dela, ela dizendo sobre o clube empresa. Que ela era totalmente contra, que o Palmeiras não vai virar empresa nunca, que o Palmeiras não pode ter dono. Perfeito! Perfeito! Cara, time de massa não pode ter um dono, irmão. Porque o dono, ele não vai olhar para a torcida. Ele vai olhar se ele está ganhando ou perdendo dinheiro. Vai ser um clube frio, parceiro. Frio. Pode ter os seus benefícios de investimento? Pode. Mas aqui no Brasil é um risco clube empresa. Eu temo muito, que eu tô vendo aí Cruzeiro, Botafogo, não sei quem. Eu temo muito que esse clube empresa aqui no Brasil. Ah, mas na Europa dá certo. Não tô falando da Europa, tô falando do Brasil.
Brasil. Brasil. Aqui, para mim, clube empresa não vai dar certo. E nesse ponto, a Leila já ganhou muitos pontos comigo com isso. O Palmeiras não tem que ter dono. Os donos são os torcedores, diretamente, é lógico. São os torcedores. O clube tem que focar em ganhar título para a torcida, não para o dono do clube. Beleza? Então, esse ponto de vista, para mim, da Leila, é perfeito. Não se fala em clube-empresa no Palmeiras. Outro ponto que eu achei fundamental, e ela disse, o Palmeiras não vai ser, nunca vai virar clube-empresa comigo, mas vai ser administrado como empresa. Perfeito de novo. Tem que ser administrado como uma empresa. A empresa visa o lucro. Ela investe para ter o lucro na frente. De vez em quando ela perde. Faz parte do mercado. Mas tem que ser administrado profissionalmente, como fosse uma empresa. Que é uma empresa. Os seus ativos são os jogadores. Também. E ela deu uma outra entrevista, acho que hoje ou ontem, que ela diz o seguinte: qual é o meu pensamento? São jogadores novos, com capacidade, e que lá na frente ainda pode me dar um lucro na venda. Perfeito! Perfeito! Às vezes você trazer um jogador mais maduro, que não vai te dar esse retorno financeiro, faz parte? Faz parte. O cara não vai te trazer um retorno financeiro com a venda dele, mas ele vai te dar um retorno financeiro ajudando a ganhar o título. Então, de vez em quando você contratar um puta jogador de 33, 34 anos, 35 anos, vale a pena pelo retorno que ele vai te dar, não de uma possível venda dele, mas de um retorno de um outro título. Tipo, eu estava escutando falar do Cavani. É esse o caso. De você investir, não sei se você vai contratar, porque o Cavani é caro, tá? Mas é aquele retorno, é aquele investimento que você vai ter que botar uma grana, mas não pensando em vender ele, em mais um título mundial, um título brasileiro, mais um título da Libertadores, ou seja, que vai render milhões, como se fosse uma venda dele. Então, o olhar dela em relação ao Palmeiras, de administração de empresa, e as contratações, sempre olhando a qualidade técnica, o investimento que pode gerar um lucro maior do que ela gastou, isso é profissionalismo. Ah, e um outro detalhe para terminar. Ela não é omissa. Ela não é omissa. O que tem de presidente omisso, que não bota a cara, é uma porrada. Tem um monte. Eu posso citar aqui rapidamente uns 5. Aqui no Rio tem um que não mete a cara nunca. É um frouxo. Não mete a cara nunca. Só os outros que metem a cara. Só lá o vice-presidente. O presidente não mete a cara, é um frouxo. Ela mete a cara, ela fala. Então, irmão, vou torcer muito. Sou do Rio de Janeiro, todo mundo sabe que eu sou do Rio de Janeiro. O canal é do Rio de Janeiro. O canal não fala de um time específico, não é de um time, fala de vários times, todo mundo sabe. O canal, quem acompanha há muito tempo, o canal foi criado em 2016. Sabem que eu sou torcedor do Flamengo, todo mundo sabe, nunca neguei, eu acho uma babaquice negar, minha opinião, mas o canal não é do Flamengo, muito pelo contrário. Eu quase nem falo do Flamengo, falo de todo mundo, muito pouco do Flamengo. Mas eu vou torcer para que a Leila dê muito certo no Palmeiras. Por quê? Para ela fazer escola. A Leila fazendo escola, dando certo no Palmeiras, ela faz escola. Como Bandeira de Melo fez escola aqui e serviu de base para outros clubes. Olha o Fortaleza como é que tá. Olha o Bragantino. Tudo bem que o Bragantino tem uma empresa por trás, mas são administrações profissionais. Então, irmão, vou torcer mesmo para que ela faça um grande trabalho no Palmeiras e vire referência também e faça escola para o nosso futebol, se realmente
na administração de um clube se tornar profissional. Porque o nosso futebol está caindo pelas tabelas, o nível do futebol está caindo pelas tabelas, muito por culpa do amadorismo dos presidentes. Então, boa sorte para a presidente do Palmeiras, a tia Leila. Essa foi minha opinião. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!